Amados, mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer podermos nos reunir mais uma vez neste santuário, para juntos adorarmos ao Senhor, para aprendermos também da sua palavra, porque o conhecimento bíblico é algo precioso que a igreja tem, e nós não podemos desperdiçar a oportunidade de conhecer mais do Senhor através de sua palavra. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando o capítulo 17 do livro de Apocalipse. Estamos numa coletânea de estudos de todo o livro do Apocalipse, e você que está nos acompanhando pela primeira vez, você pode verificar na playlist no nosso canal e verificar a playlist do Apocalipse, e ali você vai encontrar todas as lições, todos os sermões concernentes a esta coletânea do Apocalipse. Nesta oportunidade eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Você que tem Bíblia, se não tem, abra no seu smartphone, aí no aplicativo Bíblia Sagrada, baixe a Bíblia e leia comigo, acompanhe comigo o livro do Apocalipse, desta feita o capítulo de número 17. O tema deste capítulo é a queda de Babilônia, a grande prostituta, que é apresentada aqui no capítulo de número 17. Portanto, todo o capítulo ele versará em torno dessa personagem, a grande Babilônia, tá? E eu gostaria de convidar você para já estarmos lendo o primeiro versículo. O que diz aí no primeiro versículo? Apocalipse capítulo 17: e veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Observe que João, ele tem uma continuação da visão dos capítulos 15 e 16, e um daqueles anjos, dos 7 anjos, das 7 taças, dos 7 juízos que nós vimos no nosso encontro anterior, do capítulo 15 e 16, se aproxima do evangelista João e convida-o para apreciar mais um capítulo dessa história. E então ele dá aqui a dica do que João irá ver nesta visão: o julgamento, a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. E esse versículo ele constitui no tema de todo o capítulo, como nós já prefaciamos. A grande prostituta, quem é? Trata-se da Babilônia religiosa, e abrange todas as religiões, inclusive o cristianismo apóstata. Na Bíblia, os termos prostituição e adultério, quando empregados reiteradamente, geralmente denotam apostasia religiosa e infidelidade a Deus. Nós já dissemos isto nos encontros anteriores, que geralmente, aqui no Apocalipse principalmente, quando fala de prostituição, de adultério, é uma linguagem figurada que denota a traição a Deus pelo homem, pela humanidade, pela a criatura que deveria ser santa, fiel e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então, toda vez que o homem se desvia do seu foco de adorar ao Senhor, toda vez que o homem é infiel ao seu Deus, ele está cometendo o pecado de prostituição, ele está traindo a Deus, tá, queridos? Então esta linguagem aqui, mais uma vez reforçando, é uma linguagem figurada para
o sentido literal da palavra prostituição que nós conhecemos na língua portuguesa. E esse texto, ele é correlato com Isaías, capítulo 1, versículo 21. Nós vamos observar lá, Deus acusando Israel de prostituição, de adultério, de ser infiel espiritualmente falando. Jeremias 3:9, Ezequiel 16, do 14 ao 18, Tiago capítulo 4 e versículo 4, quando ele diz adúlteros e adúlteras, ele também está se referindo aqui a essa prostituição espiritual. O que significa esta grande Babilônia, como nós já dissemos aqui, né, que é uma Babilônia religiosa, tá? Ela significa o povo que professa servir a Deus, quando na verdade adora e serve a outros deuses. Então observe que a Babilônia não está muito longe de nós. A Babilônia espiritual, ela está também no meio da igreja, está no nosso meio. Se nós não vigiarmos, nós seremos os babilônicos da nossa geração, queridos. Então nós precisamos vigiar e buscar a servir a Deus com santidade e em fidelidade, para que as nossas obras sejam achadas justas diante do Senhor, quando no tribunal de Cristo. Note o grande contraste entre a prostituta, a mulher que está sentada sobre muitas águas, e a noiva do Cordeiro. A prostituta, ela é súdita de Satanás. A esposa, a noiva do Cordeiro, lá do Apocalipse capítulo 19, versículo 7, versículo 8, ela é súdita de Cristo Jesus. Aleluia! Satanás, ele veste a prostituta, conforme nós podemos verificar no versículo de número 4, e eu queria pedir para você acompanhar comigo, aonde diz: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Então observe que Satanás, ele adorna a prostituta, adorna esta mulher da visão, mas a glória eterna, aleluia, adorna a igreja, a esposa que está na presença de Cristo. A prostituta, ela tem a sua porção, a perdição eterna. A esposa do Apocalipse 19, que já não é mais chamada de noiva, mas a esposa do Cordeiro, a sua porção é a eternidade com Cristo, ao lado de Cristo eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Concernente, amados, a falsa religião que dá aqui o significado da grande Babilônia, nós temos aqui 5 quesitos, e eu gostaria de comentar essas 5 características dessa falsa religião, desta grande Babilônia. Primeiro, a prostituta rejeitará o evangelho de Cristo e dos apóstolos, desprezará o ministério da piedade. E essa prostituta, como eu já disse, é um sentido figurado daqueles que se dizem servir a Deus e não servem, que professam servir a Cristo, mas as suas obras são más, as suas obras são reprovadas. Essas pessoas, elas rejeitam o Evangelho, apesar de elas conhecerem o Evangelho, dizerem viver no Evangelho, elas rejeitam o Evangelho de Cristo, elas rejeitam a obra da piedade. A obra da piedade é uma das características mais profundas do verdadeiro Evangelho. Segunda característica, ela se alinhará com os poderes e a filosofia da Babilônia, o estilo de vida mundano e a sua imoralidade. Os poderes políticos e religiosos se unirão para apoderar-se do controle espiritual das nações, conforme nós vamos verificar no último versículo desse capítulo, o versículo de número 18. Então ela tem
uma finalidade diferente da verdadeira igreja, da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela vive na piedade, e o seu maior objetivo, a sua maior função é resgatar vidas do inferno, é pregar o evangelho, é anunciar a salvação, é denunciar o pecado. Este é o papel da verdadeira igreja de Cristo, da noiva do Cordeiro, que será a esposa descrita no capítulo 19 deste livro. No entanto, a Babilônia, ela se alinhará com os poderes e filosofias deste mundo. Quando você observar uma igreja que ela está mais alinhada com os poderes e filosofias deste mundo do que com o evangelho de Cristo, do que com a verdadeira doutrina apostólica, desconfie desta igreja, queridos, porque é uma característica da grande Babilônia. Terceira característica: os seus líderes perseguirão os verdadeiros seguidores de Cristo, conforme nós observamos aqui no versículo de número 6, e eu quero pedir que você acompanhe comigo o versículo de número 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Observe que na visão aqui de João, aquela mulher estava embriagada, não era com vinho, não era com bebida forte, mas era com o sangue dos santos. Isto aqui é uma significação de que os líderes da grande Babilônia, desta denominação ecumênica mundial, se alimentará do sangue dos santos, ou seja, perseguirá até a morte os verdadeiros seguidores de Cristo. A quarta característica: a todos os verdadeiros crentes se lhes ordena que saiam da Babilônia para que não sejam condenados com ela. Isto aqui é uma ênfase à igreja da nossa geração, à igreja do momento em que vivemos. Deixem a Babilônia para que não recebam a condenação. Como nós dizíamos no princípio, aqueles que professam a fé em Jesus, professam o evangelho de Cristo, no entanto as suas vidas, o seu testemunho, as suas obras não condizem com o verdadeiro cristão, com uma pessoa fiel, abnegada ao evangelho. Esta pessoa pode estar com as características da Babilônia. Deixe a Babilônia, ou seja, abandone estas práticas e venha para Cristo, venha para o lado de Cristo, viva uma vida de santidade, de retidão, de separação do mundo e do pecado, e aguarde o arrebatamento da igreja, que será apenas para os santos, para os fiéis, para os vigilantes. Quinta característica: Deus fará com que o anticristo destrua a grande Babilônia, esta grande instituição chamada Babilônia. Vamos ao versículo número 2. Observe que destaca-se uma expressão: os que habitam na terra, aqui no versículo de número 2 do Apocalipse 17. Diz assim o texto: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O verdadeiro parentesco da grande prostituta, que também é a Babilônia, que também é chamada de a grande prostituta, não é com Cristo, mas com o mundo. Observe que os moradores da terra se embebedaram com o vinho da sua iniquidade. E que vinho da sua iniquidade é esse? São todos os prazeres, são todos os pecados que afastam o homem de Deus, que coloca o homem a viver uma vida de libertinagem diante da palavra de Deus e diante do seu Criador. Os hipócritas e os falsos profetas obtêm sucesso como resultado da sua doutrina, porque ele induz a sociedade mundana a unir-se a ela. Os falsos sistemas religiosos permitem que os seus membros professem que são de Deus e ao mesmo tempo pratiquem o adultério. Ou seja, tem muita gente aí dizendo que é de Deus,
dizendo que serve a Deus, até orando a Deus, mas ao mesmo tempo está praticando a infidelidade espiritual. A palavra de Deus nos orienta que devemos ser santos, devemos ser fiéis a Deus, devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. E no livro de Isaías nos afirma que não existe outro nome pelo qual possamos ser salvos, senão o nome do Senhor dos Exércitos. Ele é o único Salvador, aleluia. E Paulo ratifica esta afirmação, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o único nome que deve ser buscado, adorado, venerado nos céus e na terra. A Bíblia Sagrada não nos apresenta outro nome, outra divindade a qual o homem deve buscar, deve adorar ou deve venerar. Em segundo lugar, aqui, a intransigência com o poder político e a tolerância com a injustiça são as suas características. Como prostituta, esta igreja apóstata negocia sua influência com o mundo sem vacilar. E quando eu coloco aqui esta igreja apóstata, eu não estou me referindo a uma placa de igreja, a uma denominação, eu estou me referindo à atitude do cristão que diz ser cristão, afirma ser cristão, no entanto tem um caso com o mundo, vive uma vida de pecado, uma vida de infidelidade, de adultério espiritual. Vamos ao versículo 3. O versículo 3 nos apresenta uma besta vermelha, uma besta cor de escarlata, a cor vermelha, vermelho sangue. Esta besta é o futuro governo mundial, a Babilônia política, que apoia a falsa organização religiosa mundial. E observe que esta besta vermelha, aonde está sentada uma mulher toda adornada de joias preciosas e com um cálice de ouro na mão, cheia do vinho das imundícias das suas prostituições, esta besta tem 7 cabeças, mas sobre as 7 cabeças nós estudaremos no versículo de número 10, logo a seguir. O versículo número 4 nos apresenta o cálice de ouro na mão desta prostituta, na mão desta mulher, e esse cálice é de ouro, logo o ouro reluz, é algo nobre, por fora é algo precioso, mas de que esse copo está cheio? Você se lembra? O copo está cheio do vinho das imundícias, das prostituições, ou seja, o conteúdo deste cálice é péssimo, a aparência do cálice é maravilhosa, é ouro, mas o seu interior revela a condição espiritual da igreja apóstata dos últimos dias. É claro que eu estou verificando aqui um cenário apocalíptico, escatológico, mas eu não posso deixar de também aplicar a igreja atual, a forma de adoração atual da igreja presente, queridos, porque podemos também aplicar essas condições à igreja presente. Claro que estamos descrevendo aqui algo que vai acontecer na grande tribulação, as características da igreja apóstata da grande tribulação. E haverá igreja na grande tribulação, pastor? Sim, haverá igreja na grande tribulação, e ela recebe esse nome, a prostituta, a grande Babilônia. Um cristianismo pervertido que ensina os seus adeptos a prática da imoralidade, ao mesmo tempo lhes diz que são aceitos por Deus. Quando eu digo que não posso perder a oportunidade da aplicação pessoal e prática, aqui nós observamos hoje, infelizmente na nossa sociedade, um cristianismo pervertido, igrejas com o evangelho totalmente pervertido, ensinando a prostituição, literalmente, tanto a prostituição física e a espiritual.
Nós encontramos pastores, líderes de igreja totalmente descaracterizados da piedade, desprovidos da piedade cristã, ensinando filosofias vãs, filosofias mundanas, ensinando coisas terríveis, incestos até. Essas igrejas têm ensinado por aí. Portanto, queridos, é o cálice da imundícia, da prostituição. Essas igrejas atraem pessoas, centenas de milhares de pessoas, com as suas filosofias, com as suas teorias. No entanto, elas não são capazes de transformar a vida das pessoas. No entanto, as pessoas ali não são capazes de serem libertas do poder do pecado. Nós precisamos estar atento a isto. Mas vamos ao versículo de número 5. Leia comigo. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações na terra. Na testa daquela mulher tinha esta frase enorme aqui, na visão de João. E eu quero me ater ao nome Babilônia, que estava ali no meio dessa frase. Qual a origem do nome Babilônia? Ela provém de Babel, palavra Babel que simboliza a religião falsa, a feitiçaria, a astrologia, a rebelião contra Deus. Babel significa também bagunça, falta de ordem, e a sua origem nós encontramos lá no livro de Gênesis, no capítulo 10, do versículo 8 ao 10. Quando Nimrod resolve construir uma grande cidade em forma de torre, e também ali tem o significado de porta do céu, ou uma porta de Deus, esse significado inicial do livro de Gênesis. E então Babilônia vem de Babel, e lá no livro de Isaías, no capítulo 47, versículo 13, explica aí o significado da Babilônia, o significado espiritual da Babilônia. Se nós observarmos lá no livro de Isaías, capítulo 47 e versículo de número 13, eu vou ler aqui na Bíblia digital, que é mais rápido, mas se alguém encontrar, 47:13, pode se aproximar aqui e a gente lê junto, tá? Isaías 47 e versículo de número 13. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos, levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus e os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Na verdade, aqui é uma denúncia. Se você ler todo o capítulo 47, você vai observar que Deus está reprovando este tipo de religião, esse tipo de atitude, esse tipo de crença no meio do povo de Israel, tá? E aqui também é denominado Babilônia para aqueles que praticam esse tipo de atitudes. É por isso que nós citamos aqui que Babilônia significa também a feitiçaria, a astrologia, a rebelião contra o Senhor. Então esta é a Babilônia que nós conhecemos aqui no capítulo de número 17 de Apocalipse. Vamos ao versículo de número 6. O versículo de número 6 diz que ela estava embriagada, como eu já disse antes, do sangue dos santos. Naqueles dias, amados, a religião falsa, aliada ao sistema político mundial, perseguirá a todos que verdadeiramente se decidirem a Cristo e a fé bíblica. Nós já falamos a respeito da perseguição dos santos na grande tribulação, e quem são os santos da grande tribulação em encontros anteriores.
Os santos serão aqueles que, mesmo não tendo sido arrebatados no arrebatamento da igreja, mas eles descobrirão então que querem servir a Jesus a qualquer custo, não querem então ir para o lado da besta, aceitar a religião da besta. Então eles se manterão fiéis a Cristo, e por isso eles serão perseguidos e mortos. É do sangue destes que esta prostituta está embriagada. Você compreende agora quem são os santos, de quem esta prostituta está embriagada com o sangue? Vamos para o versículo de número 8, e aqui tem um enigma no versículo de número 8, que já é o início da explicação da visão. Até o versículo número 6, João ficou admirado desta visão e ele não compreendeu nada. Então o anjo no versículo 7 diz: não te admires, porque eu vou te explicar todo o mistério desta visão. E aqui no versículo 8 nos apresenta a besta. Ele começa a explicar para João: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Olha só, parece um jogo de palavras. A besta que tu vistes, ela foi, mas ela já não é, mas há de vir. Parece uma contradição, parece, algo assim, um jogo de palavras. E por causa desse jogo de palavras, alguns intérpretes bíblicos olham para esse versículo e presumem ser o anticristo uma pessoa que já viveu no passado, há algum tempo na história, mas agora está morto, agora não existe, e que depois voltará a viver e ficará na terra por um período. Porém, boa parte dos intérpretes pentecostais refutam esta interpretação, porque Jesus afirmou que ao homem compete uma vez morrer e depois segue-se ao juízo. Então eu não acredito que esta pessoa, o anticristo, é uma pessoa que já viveu e que está morta e que depois virá a existir. Eu prefiro ficar com aqueles que defendem que esta pessoa é aquela que está descrita no Apocalipse capítulo 13 e versículo de número 3. Abra aí comigo, nós já estudamos o Apocalipse 13 em alguns encontros anteriores, e o versículo de número 3, aqui está relatando que e vi uma de suas cabeças com ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Nós entendemos que a besta, o anticristo, ele é a cabeça, aquela sétima cabeça, uma de suas cabeças feridas, tá? A besta tinha 7 cabeças, a besta dessa visão aqui tem 7 cabeças, tá? E nós entendemos pelo que diz no capítulo 13, versículo 3, que o anticristo, antes de ele se tornar famoso, antes de ele assumir a sua liderança política mundial, ele será gravemente ferido. É como se ele morresse, a sua ferida foi tão forte, será um atentado, alguma coisa, mas pelo poder de Satanás, a besta, ela reviverá, ela ficará curada, ela ficará sarada, e este milagre maligno que vai acontecer vai atrair a atenção de todos os reis da terra para a besta, e vão acreditar que realmente a besta é uma pessoa boa e que terá a solução para todos os problemas mundiais. Então eu prefiro acreditar que esse jogo de palavras aqui, ele está se referindo a este processo que vai acontecer com o anticristo, antes de ele assumir a sua liderança político-religiosa, tá, queridos? Vamos ao versículo número 10. O versículo número 10 está explicando as 7 cabeças da besta, tanto o versículo 10 quanto o versículo 11. Observe que ele diz que as 7 cabeças, são 7 reis. Alguns acreditam, que os 7 reis representam 7 reinos, 7 impérios mundiais que já existiram.
tá? O versículo 10, acompanhe comigo, observe que está escrito assim. Primeiro, o versículo 9, eu vou ler, depois a gente lê o 10. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Aqui é uma referência geográfica de onde está a grande Babilônia. Observe que essa referência Babilônia, ela não é uma referência só ao sistema, mas ela é também uma referência geográfica de uma cidade. A cidade denominada aqui a Grande Babilônia, ela existe e está sobre 7 colinas, sobre 7 montes. E nós não iremos citar aqui o nome por questões éticas desta cidade, mas você pode me procurar depois e nós estaremos conversando a respeito. Aí vem o versículo de número 10, dizendo que além de ser 7 montes, aonde está assentada a prostituta, a cidade chamada de prostituta, na visão aqui de João, ela também são 7 reis, o versículo 10 está informando. Mas que reis são esses? Esses reis não são reis pessoa, mas são reinos, império, os impérios mundiais que já existiram, tá? E eu quero continuar lendo aqui o versículo de número 10, e são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. É outro jogo de palavras que confunde muita gente. 5 já caíram, ou seja, 5 desses reis já passaram, um existe. No presente momento de João, da visão, um existia, estava reinando, outro ainda não teria vindo, ou não teria se manifestado, ou seja, é futuro, tá? Então vamos lá, quem são os 5 reis que já caíram, que já passaram? Como eu disse, a maioria dos intérpretes entendem que são reinos, impérios mundiais. O primeiro império mundial famoso, conhecido no mundo inteiro, é o Império do Egito. O segundo império é o Império da Assíria. Nós encontramos na Bíblia todos esses impérios. O terceiro império é o Império Babilônico, o império que levou Israel, Judá, escravo, inclusive Daniel, para a Babilônia. O quarto império é o Império Medo-Persa, o império que substituiu o babilônico. O quinto império é o Império Grego, a Grécia, que veio logo após o Império Persa. E o anjo diz: 5 já caíram, já foram, um existe. Na época da visão de João, qual era o império que dominava? O Império Romano. Então esse um existe, está se referindo ao Império Romano. O outro ainda não veio, mas quando vier, importa que dure um pouco de tempo. Então nós já conhecemos 6 impérios: o egípcio, o assírio, o babilônico, o medo-persa, o grego e o romano, porque hoje o romano já passou, ele findou aí em 395 depois de Cristo aproximadamente, já passou. E o outro ainda não veio, mas quando vier, importa que ele dure um pouco de tempo. Nós encontramos texto correlato, Daniel capítulo 2, na visão da estátua, da imagem do sonho de Nabucodonosor. Nós encontramos também a descrição destes impérios, a descrição desses detalhes aqui. O Império Romano, o sexto império, ele corresponde às pernas de ferro daquela estátua, um reino de ferro, um reino duro, e os pés de barro e de ferro, tá? Refere-se ao sétimo império, que nós ainda não citamos. Mas quem são o sétimo império? O que corresponde? Se o último grande império foi o Império Romano, e ele já passou.
sétimo império, amados, ele compreende aos estados nacionalistas que surgiram com a queda do Império Babilônico até o tempo presente, e é também uma referência direta à figura do anticristo. Ele será o oitavo e é dos sete, isto é, ele dará forma à sétima dinastia, começada por Honório, que reinou de 395, quando invadiu o Império Romano, destruiu Roma, até 455 depois de Cristo, e até agora. Começou daquele tempo os estados nacionalistas, e este é o sétimo império. Mas observe que o texto diz que o anticristo é o oitavo, mas também é dos sétimos, faz parte dos sete, tá? Vamos tentar entender, tá? Também esse jogo de palavra. Ele será o oitavo, é dos sete, isto é, ele dará forma à sétima dinastia, começada por Honório em 395 depois de Cristo. Assim o reino será o sétimo, mas o anticristo será o oitavo, tá? Embora a besta seja distinta em caráter e obra, entretanto continuará a forma de reino da sétima cabeça, que nós entendemos, vimos lá no capítulo 13, versículo 3, que nós comentamos agora há pouco. Ele é o oitavo, mas é dos sete, ou seja, as sete cabeças, os sete reinos, também inclui o reino do anticristo, é o reino do anticristo, tá? E também compreende o reino dos estados nacionalistas em que vivemos hoje, os países confederados em nações independentes. Vamos ao versículo 11, a besta é o oitavo, tentando compreender, né, encontrar a ponta deste nó aqui do versículo 10. Eu sei que os irmãos estão com um nó na cabeça, né? A besta, o anticristo, ele é a besta do capítulo 13 de Apocalipse, como nós já reforçamos para você. Mas vamos ler o versículo 11. E a besta que era e já não é ela também o oitavo e é dos sete e vai à perdição. Será o derradeiro império, esta besta, o império da besta, o império do anticristo, será o derradeiro império mundial. É um dos sete, mas também é o oitavo, isto é, isto pode significar que pertence ao mesmo sistema mundano ímpio ao qual pertenciam os sete passados, sete anteriores, tá? Mas que não faz parte dele, não faz parte daquele grupo, porque ele é diferenciado. Observe que na visão de Daniel a estátua tinha os pés de ferro misturado com barro de oleiro. Por um lado ele seria muito duro, mas por um lado seria muito frágil. E lá na interpretação de Daniel, no capítulo 2, ele afirma que este reino será misturado com semente humana. Logo tem algo que não é humano nesse reino, tá? Então é um forte indício de que é uma referência direta ao reino do anticristo, porque o reino do anticristo ele não será totalmente humano, ele será o reino do dragão, o reino de Satanás. O anticristo, a besta, será instruída, será possuída pelo próprio Satanás. É por isso que diz que haverá uma mistura com a semente humana, mas isso não dará certo, isso não vai durar muito. O próprio Daniel descreve lá no capítulo de número 2, tá, amados? Então, os irmãos compreendem o sétimo reino, aquelas sete cabeças daquela besta, daquele monstro que repousava aquela mulher sobre ela, representava aí esses sete reinos mundiais, sendo do anticristo o último, que será também dissipado pelo Senhor Jesus, pelo próprio Cristo. Mas tinha 12 chifres, além de ter 10 cabeças, tinha 12 chifres esse monstro visto por João. E quem são os 12 chifres? Todos os membros ali daquela besta tinham uma simbologia. Os 10 chifres, no capítulo 12, não são 12, são 10 chifres,
eles são os reis, tá? São 10 nações que exercerão grande poder político e apoiarão o futuro governante mundial, conforme está escrito no versículo 13 aqui do nosso texto, Apocalipse 17, que diz: estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Aqui está se referindo às 10 nações mais poderosas do mundo na época. São 10 líderes de estados nacionalistas na época, que darão todo o seu poder ao anticristo, tá? E ele governará com toda as condições dadas pelos governantes do mundo inteiro, tá? Então esses 10 chifres são 10 reinos, são 10 nações poderosas que mais se destacam. Eu creio que as da atualidade já fazem parte deste cenário apocalíptico. Mas, vamos lá, constitui uma confederação mundial de nações que se oporão a Cristo e à verdadeira fé bíblica, explicado nos versículos 16 e 17, tá? Nós vamos já ver adiante. Estes 10 chifres, desses 10 líderes religiosos, eles se oporão à prostituta, a esta falsa igreja, a esta falsa denominação, e juntamente com o anticristo eles se unirão e destruirão esta prostituta. Eles a apagarão da face da terra de forma definitiva. Mas vamos por parte ao capítulo de número 14. Combaterão com o cordeiro. Estes homens, esses 10 reis ou essas 10 nações, ela se levantará juntamente com o anticristo e combaterão ao cordeiro, sairão para a batalha, mas serão destruídas pelo cordeiro, conforme o capítulo 16 e o versículo de número 16, que nós já estudamos no nosso encontro anterior, que fala da batalha do Armagedon, da grande batalha, da grande ceifa, da grande vindima do cordeiro, aonde o sangue dará nos freios dos animais, que nós já citamos no nosso encontro anterior. Então todos esses reinos se unirão ao anticristo, mas serão destruídos pelo nosso Deus, pelo Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Aí o anjo prossegue explicando para João no versículo de número 15, e ele explica o que são essas águas, estas muitas águas em que está assentada a prostituta, e ele diz que estas águas, elas são as nações da terra, são as muitas nações, tá? Então isso indica que haverá um só sistema religioso ecumênico, universal e apóstata na primeira parte da tribulação. Essa falsa religião será substituída pela religião do anticristo ao assumir o seu grande poder político, e isto acontecerá aproximadamente na metade desta semana de 7 anos, ou seja, mais ou menos aí pelos seus 3 anos e meio da grande tribulação. Esta prostituta ela será destruída pelo sistema do anticristo e as suas confederações. Versículo de número 16, continua o raciocínio do 15: aborrecerão a prostituta. Esses 10 chifres, esses 10 reis, essas 10 nações, isso não significa que serão só as 10 nações, mas todas as nações lideradas por estas 10 mais evidentes, mais fortes, mais poderosas, com o maior poderio bélico do mundo, se destacam. Elas destruirão a prostituta, ela será odiada por eles, pelo anticristo e pelos seus adeptos. Ela não mais servirá, até o momento da grande tribulação ela servirá, ela ajuntará as pessoas para formar a grande religião da besta posteriormente. Mas quando se consolidar o poder político do anticristo e ele se declarar Deus e exigir adoração, então
essa outra religião, a grande prostituta, a grande Babilônia, ela não servirá mais, e ela passará a ser odiada. Deus fará com que nasça um grande ódio no coração do anticristo e dos reis da terra contra esta mulher, esta prostituta, e então eles a destruirão e destruirão todas as suas instituições no mundo inteiro. Como eu disse, isso poderá acontecer na metade deste período da semana de Daniel, da 70ª semana, que é os 3 anos e meio, a primeira metade da grande tribulação. Vamos ao versículo de número 18 e último deste capítulo. A prostituta é a grande cidade. Observe o versículo número 18: e a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Então aqui o anjo está dando para João o significado daquela mulher. Na verdade não era uma mulher literal ali, aquela mulher é uma simbologia da grande prostituta, e o anjo ele coloca aqui, identifica que esta mulher é a grande cidade. Como nós já entendemos no início, esta grande cidade, ela não é só uma cidade geográfica, mas ela é principalmente um sistema mundano, ímpio, profano, que tem induzido as pessoas a apostatarem da fé, a se prostituir espiritualmente, a buscarem outros deuses que não é o Deus verdadeiro. Mas aqui está se falando de cidade, a gente não pode correr desta realidade. Jerusalém, no campo profético, é também chamada de a grande cidade, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 8, a grande cidade é uma referência a Jerusalém. Mas no presente texto, a grande cidade não é Jerusalém, é uma outra cidade de onde parte todas as coordenadas para a prostituição espiritual no mundo de hoje. Esta grande cidade repousa sobre 7 montes, sobre 7 colinas. E aí você pode buscar no Google, por exemplo, a cidade que repousa sobre 7 montes ou 7 colinas, e você vai descobrir o nome desta cidade. Ela é grande, não só pelo seu poder secular, mas também pela maldade que ela exerce sobre o reino de Deus. Devemos observar que tanto esta cidade quanto o seu sistema são chamados de grande, a grande Babilônia, a grande prostituta. Ela é assim chamada devido à sua autoridade sobre a terra inteira, grande por ser riquíssima, grande em suas abominações e maldades. Desta maneira, ela, através dos séculos, é vista dominando os reis da terra e reinando sobre eles. Então aqui, neste verso, nós encerramos o estudo do Apocalipse capítulo 17, sobre a grande Babilônia religiosa. Mas no capítulo de número 18, nós vamos estudar sobre a grande Babilônia comercial, a grande Babilônia econômica do mundo. E eu quero convidar você para não ficar de fora desse estudo, para estar presente conosco na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, para estarmos estudando sobre o capítulo 18 de Apocalipse. Quantas dúvidas que você teve, você pode escrever para nós e nós estaremos conversando a respeito das dúvidas que surgirem. Que Deus te abençoe, esteja sempre pronto para o soar da trombeta do arrebatamento da igreja, porque nós estamos aguardando, tão certo como o amanhã virá depois da noite, nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que Jesus não tarda a voltar para buscar aqueles que estão preparados, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Amém.